Olá, boa tarde a todas e todos que estão nos assistindo. É com prazer que o Sesc Pompeia realiza esse bate-papo ao vivo, que celebra os 30 anos do CERT, o Centro de Estudos de Trabalho e Desigualdade. A parceria entre o Sesc e o CERT reforça os valores institucionais do Sesc São Paulo, que tem como objetivo o bem-estar social e a qualidade de vida das pessoas, pautando-se pelo acolhimento, respeito e valorização da diversidade. Este encontro a que damos início agora comemora as conquistas e as realizações nesses 30 anos do CERT e celebra também a esperança de uma sociedade mais igual e justa a ser vivida no tempo presente. Eu passo a palavra agora a Edilza Sotero, que é professora da Universidade Federal da Bahia e vai mediar essa conversa. Boa tarde, Edilza. Boa tarde, Mônica. Eu agradeço bastante ao Sesc por esse espaço. Boa tarde a todas e todos. Eu sou Edilza Sotero e, além de professora da UFBA, eu também sou pesquisadora do programa Cor da Bahia. O programa Cor da Bahia é uma das instituições parceiras, junto com o CERT, na coordenação do programa Prosseguir, uma das iniciativas dessa instituição. Eu inicio esse evento saudando os nossos ancestrais, saudando todas as pessoas que pavimentaram caminhos e configuraram um campo de possibilidades para vidas negras. A minha existência é possível por causa de pessoas que se dedicaram a construir sonhos, como as pessoas envolvidas no CERT. E o CERT é mais do que uma organização por conta disso, é um espaço que torna vidas negras possíveis. Estou muito feliz e honrada em mediar esse bate-papo. Antes de apresentar nossos convidados, quero falar um pouquinho do CERT. O CERT, esse encontro, marca a celebração dos 30 anos do CERT, essa organização que vem com muito esforço e dedicação, produzindo conhecimento, desenvolvendo e executando projetos que abarcam diferentes frentes no combate às desigualdades, mas especialmente frentes voltadas para a promoção da igualdade racial e de gênero. O compromisso do CERT de promoção da equidade compreende uma percepção que é necessário promover uma vivência cidadã e democrática, em um país como o Brasil, em que se faz necessário compreender mais profundamente que racismo e democracia são dois elementos incompatíveis. E é bem a maneira do CERT essa celebração de hoje, que é também um convite à reflexão, e refletir temas urgentes. Hoje, o debate gira em torno desse grito de guerra, dessa bandeira de luta, que constrói e reconstrói sentidos em nível transnacional. Vidas negras importam, com foco no debate sobre educação e juventude. Logo mais, eu vou apresentar os convidados que vão nos presentear com falas essa noite. Abel Santos, que é coordenadora do Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário, IBEAC, o diretor, produtor, escritor e ator, Lázaro Ramos, e Daniel Teixeira, que é advogado e coordenador, um dos coordenadores do CERT. Agora, para iniciar a nossa celebração, eu vou convidar as pessoas que fizeram e fazem parte dessa história. A equipe do CERT, que é composta por profissionais como psicólogos, juristas, educadores, sociólogos, assistentes sociais e gestores de pessoas. A equipe do CERT gravou um vídeo para a gente, contando mais detalhes sobre a organização, sua missão e compromisso cotidianos, suas áreas de atuação, além das lutas e vitórias alcançadas ao longo dessas 3 décadas. Essa é a primeira exibição do vídeo, que está em fase final de edição, e estará disponível nas redes do CERT e no site nas próximas semanas. Vamos assistir ao vídeo? O nosso jovem tem direito de construir a sua família. Para de matar nossas filhas.
nasce em 1990, com a missão de combater as desigualdades e o racismo no mundo do trabalho, na educação e na justiça. E a meta era desenvolver estratégias de combate ao racismo e promoção da equidade dentro das instituições brasileiras. O CERT vem há décadas criando e aprimorando metodologias para quantificar as desigualdades dentro das instituições públicas e privadas, realizando censos que compara salários, inserção, oportunidade de promoção e de treinamento. O CERT e o Instituto Etos construíram a Coalizão Empresarial para a Equidade Racial e de Gênero, que hoje tem mais de 60 empresas que objetivam concretizar a equidade racial e de gênero no mundo do trabalho. O Programa de Justiça Racial do CERT atua a partir de casos emblemáticos para gerar precedentes contra o racismo, para que operadores do direito possam utilizar isso nos seus casos judiciais cotidianos. Da mesma maneira, a gente atua na formação, qualificação de quadros, de profissionais do direito, para que atuem também de forma qualificada em casos de racismo e de intolerância religiosa. O encarceramento em massa no Brasil tem cor. A maioria das pessoas presas são negros e negras. Sabemos, de acordo com pesquisas, que por meio do trabalho é possível diminuir a reincidência. E é por isso que o CERT tem como um dos seus focos a inserção de pessoas que cumpriram pena no mercado de trabalho. Nós entramos em 1.100 municípios brasileiros e coletamos 3.000 boas práticas de gestão e práticas pedagógicas, fortalecendo o protagonismo de professores e gestores que são lideranças no campo da equidade racial na educação básica. Todos os projetos do CERT consideram a intersecção de raça e gênero, focando nas mulheres negras, além de projetos específicos voltados para este grupo, como o projeto desenvolvido sobre violência doméstica, interseccionalidade e profissionais de saúde. O CERT, como instituição, visa promover projetos de permanência estudantil negra dentro das universidades e a inserção desses mesmos no mercado de trabalho, prospectando assim outras perspectivas de futuro para a juventude negra brasileira. Um vídeo maravilhoso e, como eu disse, ele estará disponível nas próximas semanas nas redes sociais do CERT, vocês podem assistir novamente. Eu, assistindo o vídeo, saúdo a equipe do CERT, que eu tenho acompanhado no cotidiano, do compromisso, do envolvimento com a vida das pessoas e os projetos que o CERT toca. Eu quero saudar a equipe do CERT na pessoa da maravilhosa Maria Aparecida da Silva Bento, a Cida Bento, que é referência e fundamento para a luta negra contemporânea. Agora eu vou chamar para a tela os nossos convidados, aguardados convidados. Eu vou começar pelo Lázaro Ramos. Como eu já tinha apresentado anteriormente, o Lázaro Ramos é diretor, produtor, escritor e ator, um dos mais bem-sucedidos artistas de sua geração e uma das maiores referências do teatro e da televisão brasileira. Com uma longa carreira, que data de 1988, ele tem, entre os seus mais recentes espetáculos, a peça O Topo da Montanha, que passou por 11 estados brasileiros. Na televisão, acumula mais de 33 participações em programas, novelas e séries. Em 2019, Lázaro Ramos recebeu o troféu Oscarito e, em 2015, o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Sua obra literária, eu destaco a sua autobiografia, Na Minha Pele, que foi publicada em 2017. Naquele ano, foi o livro mais vendido da Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip, batendo o recorde de vendas histórico do evento. Bem-vindo, Lázaro. Boa tarde, início de noite. Boa tarde. Uma alegria enorme estar aqui. Estou já emocionado
com tudo que eu ouvi. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Fico muito feliz em poder estar aqui nesse momento tão especial da celebração desses 30 anos do CERT, que faz a diferença na vida de tantas pessoas. Então, queria agradecer pelo convite e obrigado por vocês todos estarem aqui, podendo acompanhar esse papo, que eu tenho certeza que vai ser muito rico. Ótimo, maravilha. Daqui a pouco a gente te ouve um pouco mais. Agora eu vou chamar para a tela o próximo convidado, é o Daniel Teixeira, que é um dos coordenadores do CERT. Daniel é advogado, especializado em direitos difusos e coletivos, pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC. Ele foi Visiting Scholar da Faculdade de Direito na Universidade de Columbia, em Nova York, Fellow Public Interest Law Institute em Budapeste. Ele é conferencista no Brasil e internacionalmente e coordena diversos projetos de implementação de diversidade. Olá, Daniel, seja muito bem-vindo. Oi, Edilza, Lázaro. É mesmo muito emocionante a gente estar aqui hoje, lembrando, né, dessa trajetória do CERT, que começa hoje a celebrar seus 30 anos. Eu já falei lá na instituição que a gente tem que passar o ano todo comemorando, nesse momento em que tem sido tão difícil, né, para nós estarmos comemorando, né, são muitas notícias difíceis aí no cotidiano, mas ao mesmo tempo é isso que a gente faz, né, relembrando a nossa história e também prospectando aí num futuro próximo muita celebração para os próximos 30 anos aí da instituição, no mínimo. Ótimo. Por último, eu convido para a nossa tela Bel Santos, que será a nossa primeira convidada a falar. A Bel, como eu já disse, atualmente coordena o IBEAC e é mestranda na USP, e foi uma das coordenadoras do prêmio do CERT Educar para a Igualdade Racial e de Gênero. O prêmio, ele funcionou, existiu ao longo de 7 edições, promovendo e premiando boas práticas de educação para a promoção da igualdade racial e de gênero. Olá, Bel, seja bem-vinda. Quero destacar que, além de coordenadora do IBEAC, a Bel também é cogestora da rede Litera Sampa. Ela vai conversar um pouco com a gente sobre tudo isso e falar dessa experiência do prêmio CERT Educar para a Igualdade Racial, explicando essa relação próxima do que é se organizar e promover boas práticas, promover a educação para relações étnico-raciais e o quanto isso entra nessa agenda que tanto nos interessa, de destacar a importância das vidas negras, a importância de existir na sociedade e promover a equidade. Boa noite, Bel, fique à vontade, nós vamos agora te ouvir falar mais sobre sua trajetória, sua experiência, sua relação com o CERT, nessa noite de festa. Boa noite, Edilza, muito obrigada aí por essa acolhida, é uma alegria grande olhar o vídeo e reencontrar as pessoas que fazem o CERT acontecer, pessoas que, algumas delas eu conheço desde pequenininhas, quase, é o caso do Daniel, o primeiro prêmio foi em 2001, né, Dani? Então, o Daniel era um menino correndo lá pelos espaços do IBEAC, porque IBEAC e CERT compartilharam os espaços, e eu fui coordenadora do prêmio num período que foi o CERT que me apresentou ao IBEAC, que eu coordeno hoje. E Lázaro, também uma alegria estar aqui com você de novo. Eu e o Lázaro temos nos encontrado algumas vezes pelas questões da literatura. A última foi o ano passado, a Rede Litera Sampa foi finalista do Prêmio Jabuti, um lugar impensado para as bibliotecas comunitárias, e nós estávamos tão felizes de estar ali,
levantamos os nossos cartazes dizendo: a periferia lê, e poderíamos ter levantado outros: a periferia escreve, a periferia resiste. Então, esse teu convite, Dilza, e do CERT, para falar sobre o prêmio, está presente aí dentro desse lugar que a literatura negras, um lugar que nos dá o direito de falar sobre nós, de escrever sobre nós e dizer que as nossas vidas importam, e a gente não pode lembrar disso só quando as nossas vidas são ceifadas, cada vez que nós temos a morte nos rondando. A gente quer ter o direito de defender a vida o tempo todo. Você trouxe, né, a Cida Bento, e a minha chegada ao CERT foi desse encontro com a doutora Cida Bento, e eu lembro alguma vez a gente falando, e a Cida dizia assim: nossa, adoraria poder pesquisar a cor da horta, mas a gente está o tempo todo falando da nossa existência, denunciando o racismo, falando de tudo aquilo que nos tira esse direito do descanso, esse direito da viagem que a literatura proporciona. Ter participado do prêmio do CERT, está lá no começo, né, pensando essa valorização das práticas, né, a Cida fala no vídeo, né, mais de 3.000 práticas, me parece, foi isso que foi levantado aí nas 7 edições. A proposta foi muito no sentido, né, dados sobre a educação para as relações raciais, mas principalmente de valorizar quem estava no chão, né? A gente diria nas relações de trabalho, no chão da fábrica, quem estava no chão da sala de aula, fazendo acontecer num período em que ainda faltavam tantos textos literários, tantos textos históricos circulando dentro do acervo, né, do material didático das escolas. A proposta do Prêmio Educar para a Igualdade Racial foi baseada no ponto que nós dizemos, né, educação só se faz com educadoras, com educadores. Então, aí uma ótima tarde para todos os educadores e educadoras que estão nos ouvindo, que estão acompanhando essa live. Alguns certamente participaram desde o primeiro Prêmio Educar, que pedia exatamente para relatar como é que você faz, né? Como você faz para aquilo que a gente chama hoje de letramento racial. Como que você trabalha esse fortalecimento das crianças, dos jovens negros, e como é que brancos podem discutir o seu lugar como brancos, né? Cida Bento foi a primeira pessoa a discutir, né, esse lugar, né, do pacto narcísico, de como é que os brancos se colocam diante das discussões raciais. E foi muito importante, um outro aspecto que o CERT trouxe com o prêmio para a questão da educação, foi chamar, aproximar os vários pesquisadores do tema. Eu não vou nem falar o nome aqui para não correr o risco de deixar alguém de fora, mas nós chamamos todos aqueles e aquelas que estavam pesquisando as relações raciais na educação, para nós entendermos quais seriam os critérios para olhar para essas práticas. O que nós diríamos que seria uma boa prática dentro da área de história, dentro do ensino da língua, dentro das ciências, e foram muitos encontros que aconteceram no CERT com esses especialistas, pesquisadores, trazendo o que a gente entendia por uma boa prática. Um outro passo que foi muito importante do prêmio e que nos diz muito sobre como fazer educação foi esse momento, né, de celebrar aquelas práticas num evento que articulava várias linguagens. Os professores premiados, né, vieram para São Paulo, onde está a sede do CERT, vieram para São Paulo e foi desenhado com o SESC, é lindo a gente estar aqui
de novo, né, numa parceria com o SESC, inaugurando as celebrações, como o Daniel disse. No SESC aconteceu, né, eu lembro, os shows musicais para esses professores no evento da premiação, com Saloma Salomão, Luiz Melodia, Elisa Lucinda. Então, esse entendimento de que o educador, a educadora precisam ser reconhecidos, mas também esse nosso direito e a necessidade de articular linguagens, de valorizar todas as formas de saberes, porque não foi só a sala de aula que nos deu um lugar para a nossa existência, para a nossa resistência. Muito aconteceu dentro do samba, muito aconteceu nas ruas, muito dessa resistência aconteceu em outros palcos também. Então, como articular essas várias linguagens? E aí, no SESC, né, foi também aí uma grande parceria nessa articulação. Uma parceria também importante com a Unicef, né, uma organização aí supranacional discutindo os direitos da infância. Essas articulações e parcerias do CERT foram essenciais, né, para aquilo que a gente tem visto hoje, que são as várias instituições falando de racismo, as várias instituições chamando hoje o CERT, outras organizações do movimento, dos movimentos negros, né, dos vários movimentos, para conseguir olhar e falar, olha, como é que a gente faz? Como é que a gente faz para que a vida negra não importe só para os negros, né? As nossas vidas têm que importar para um projeto de humanidade. A gente está falando aqui de direitos humanos, né? De defesa da vida. E como é que a educação tem uma bibliotecária e uma estudiosa da leitura, a Michelle Petit, que ela fala que a literatura, para algumas pessoas, ela pode ser só mais uma porta, só mais uma janela para conhecer o mundo, para conhecer a vida. Para algumas outras pessoas privadas dos seus direitos, geralmente ela é a única porta. E a gente pode dizer que a educação, né, e não é à toa que o CERT, nesses 30 anos, tem investido tanto na educação. Para nós, negros e negras, a educação, muitas vezes, é a única porta que nos permite permanecer vivos e vivas, que nos permite, que nos garante a possibilidade de estar aqui, hoje, numa live, como especialistas, como pesquisadores, falando do direito à educação. Uma parte, né, da minha trajetória hoje, né, uma parte da minha atuação ao longo da minha trajetória, tem sido essa de estar muito perto dos jovens, né? Eu tive com a turma do Prosseguir, falando sobre literatura, e que lugar lindo, né? E sempre que a gente fala de trajetória, para mim vem sempre a ideia de foguete, né, de trajeto veloz, né? E acho que o Prosseguir, né, que você está envolvida também, o Prosseguir, ele faz isso, né? Ele faz esse vamos junto, né? Esse pegar na mão e vamos atravessar da forma mais veloz que a gente puder. Então, assim, como é importante nós estarmos, né, tão perto de jovens, pegando na mão e construindo novas trajetórias, construindo aí jeitos de sair daquilo que acham que é o destino dado para nós, que é ser, né, trabalhador que braçal ou engrossar o contingente dos sistemas prisionais. Então, quando, né, nós pegamos na mão de jovens e vamos caminhando juntos, e aí eu destacaria essa relação intergeracional que tem sido essencial para jovens e para nós que somos jovens há mais tempo. Esse encontro, né, que nós temos tido, eu, né, venho, uma parte da minha formação
vem dos cadernos negros, né? Ter estado com Márcio, com Esmeralda, com Cuti, Miriam Alves, Conceição Evaristo, Oswaldo de Camargo, essas pessoas, né, esses escritores, esses poetas que foram colocando nos seus textos uma vivência que eu conhecia, mas que eu não tinha palavra para dar nome para elas. Então, hoje, o que a gente faz nesse trabalho com a literatura, junto com os jovens, é possibilitar um conhecimento desses autores, dessas autoras, um encontro com essas palavras e também um encontro entre as gerações. Nesses dias, né, Geni Guimarães, uma grande escritora negra, foi a homenageada da Balada Literária, um importante evento que acontece também na Bahia, né, acontece em São Paulo, acontece na Bahia, Piauí, e Geni, né, estar lá, Geni, dialogando com Conceição Evaristo, falando do lugar que a literatura deu para que elas conseguissem organizar a própria vida, né? A gente está falando tanto de saúde mental nesse momento da pandemia, e a gente sabe o quanto a literatura tem oferecido esse lugar. Então, uma parte aí da minha vida, nos últimos anos, eu tenho dedicado a essas aproximações, ao encontro com um Brasil que lê, um Brasil periférico que organiza bibliotecas comunitárias nos lugares em que o Estado decidiu chegar só por algumas políticas bem contadinhas no dedo e a cultura fica do lado de fora. Nesses lugares, as comunidades, os jovens têm criado bibliotecas, porque aí, se a gente não consegue comprar o livro, a gente consegue compartilhar esses livros, né? No momento que a gente está vendo aí uma ameaça de taxação de livro, dizendo que livro é objeto de elite, a gente tem falado, não, esse tem sido um importante instrumento para garantir a nossa existência e a nossa resistência. E essas bibliotecas espalhadas nas áreas mais periféricas e remotas que a gente pode imaginar, eu faço parte da Caminhos da Leitura, que é uma biblioteca que fica dentro da casa de um coveiro, no terreno de um cemitério. Nós estamos lá com jovens lendo esses autores que eu nominei e descobrindo que eles e elas podem escrever uma outra história. E não é à toa que muitos desses jovens escolheram a pedagogia, muitos deles escolheram a educação, e eles dizem, né, com todas as palavras, o quanto eles desejam estar ao lado dos educadores para construir essa escola que valoriza a nossa vida, que dá importância para a quantidade de melanina que está aqui, né, dando essa coloração que está aí nas telas de quem está nos acompanhando. Então, nesses 30 anos do CERT, é momento da gente celebrar e agradecer por essa instituição que acredita na força e no poder de educadores e educadoras, que sabe que não vai dar respostas sozinha para os desafios que a educação nos coloca, e por isso convoca aqueles que pesquisam, aqueles que pensam a educação, acredita que o trabalho que acontece no chão da escola merece ser reconhecido, registrado, estudado e festejado, e por isso aproxima os atores, atrizes, os artistas, aqueles que trazem outras linguagens, como a literatura, para somar, né, para somar a esse trabalho. Então, vida longa para o CERT, vida longa para a educação, vida longa para esse acreditar que filhos de trabalhadores, filhos e filhas de trabalhadores podem trocar as ferramentas de trabalho por livros, pela universidade, e podem juntos construir um país que não fica olhando para a nossa morte como se ela fosse uma fatalidade,
mas que se junta para defender a vida. Era esse o meu recado. Obrigada. Obrigada, Bel. Sua fala é tão emocionante e eu, como uma baiana que morou em São Paulo por 10 anos, me vi passeando um pouco também pelas ruas de São Paulo e encontrando esses ativistas intelectuais negros que você cita, que fazem parte da história da articulação Luta Negra. Muito obrigada. Eu quero deixar só um recado para o nosso público. Vocês podem fazer perguntas, enviem perguntas para a gente, vai ter um bate-papo ao final, e vamos trazer algumas das perguntas que vocês fizerem aqui para o bate-papo. Em seguida, a gente vai continuar nesse caminho de conversa, dessa conversa muito boa que a gente está tendo, de pensar a arte. A Bel tão bem falou da literatura e dessas frentes que permitem pensar a existência negra, e eu queria agora convidar o Lázaro Ramos para falar, né, de sua atuação, que permite visualizar a arte como um espaço de existência e de resistência, como a Bel também falou, mas também de insurgência negras. É um espaço que permite pensar, e é uma atuação que permite pensar a arte como um espaço de construção de conhecimento, um espaço de formação, um agente educador da sociedade, articulando caminhos e linguagens para a juventude negra. Lázaro, conversa um pouco com a gente, contribua com esse bate-papo nessa chave desse slogan tão contemporâneo e relevante da importância das vidas negras. Edilza, converso e agora mais motivado do que nunca. A fala da Bel acendeu uma chama em mim agora. Então, começo já agradecendo por tudo que a Bel falou, falas muito inspiradoras, e é algo que eu particularmente estou precisando, e eu sei que todos nós estamos precisando, né? Encontrar direcionamento, encontrar caminhos, encontrar falas que nos tirem do lugar de conforto e, ao mesmo tempo, nos acolham. Então, agradeço enormemente, Bel, assim como agradeço também por estar aqui comemorando esses 30 anos do CERT, que eu tanto admiro, que, como você disse, tem essa promoção da vivência cidadã e uma busca constante pela equidade racial. É o que a gente precisa. Nosso país não vai caminhar para lugar nenhum se não encarar essas questões de frente e com atitudes práticas e diárias, e sem descansar. Agradeço também por ter a oportunidade de ter visto no vídeo mais umas imagens de várias pessoas que eu admiro, inclusive de uma das pessoas que eu mais admiro na vida, que é a doutora Cida Bento. Então, no início, eu queria deixar também aqui todo o meu respeito, consideração e gratidão por tudo que já recebi dela. Mas para começar a falar, eu tenho feito muito isso, assim, a gente está confinado, né, está em casa, fico pensando assim, o que é que eu posso oferecer de melhor para as pessoas quando eu encontro com elas, e não tem outra resposta a não ser arte. Então, antes de começar a falar coisas mais concretas, queria oferecer para vocês um poema que eu achei hoje do Brecht, do Bertolt Brecht, para começar o nosso papo. Estudei ele desde cedo, porque queria fazer direitinho. Ele tem um nome lindo, e o nome dele é Elogio do Aprendizado. Ele diz assim: aprenda o mais simples. Para aqueles cuja hora chegou, nunca é tarde demais. Aprenda o ABC, não basta, mas aprenda, não desanime. Comece, é preciso saber tudo. Você tem que assumir o comando. Aprenda homem no asilo, aprenda mulher na prisão, aprenda homem na prisão, aprenda homem na cozinha, aprenda mulher na cozinha, aprenda ancião. Você tem que assumir o comando. Frequente a escola, você que não tem casa. Adquira conhecimento, você que sente frio. Você que tem fome, agarre o livro, é uma arma. Você tem que assumir o comando. Não se envergonhe de perguntar, não se deixe convencer, veja com seus olhos. O que não sabe por conta própria, pergunte. Tudo bem não saber, verifique a conta, é você que vai pagar. Ponha o dedo sobre cada item, pergunte, o que é isso? Você tem que assumir o comando. Eu adorei esse poema, eu não conhecia ele. Eu li hoje, na pesquisa,
E eu acho que ele fala tanto sobre o que eu acredito com relação à educação. Não é à toa que meu projeto de educação lá em Salvador se chama Ler é Poder. Tudo isso tem a ver com as minhas descobertas ao longo da vida. Agora eu ainda continuo descobrindo coisas, né? Ainda mais agora na pandemia, que a gente todo dia descobre uma coisa sobre nós mesmos, sobre o nosso país. Muitas coisas nos desanimam, mas ao mesmo tempo, eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de aprendizado e de rever as coisas. Assim, como ator, como escritor, como homem negro, como um homem apaixonado pelo saber, eu não tenho como não fazer uma convocação a todos por essa educação antirracista que tem tanto se falado hoje em dia. Algumas pessoas, inclusive, estão falando no lugar da moda, né? Como se fosse um assunto passageiro, mas não. É um compromisso que precisa ser diário. E eu falo isso de um lugar também do estudante de escola pública e particular, que vivenciei as alegrias e desafios das duas escolas. Eu estou colocando sempre nas minhas apresentações, além de ator, apresentador, também estou colocando aluno de escola pública e particular. Eu acho que isso é definidor de quem eu sou. Das potências que eu encontrei nos dois lugares, dos momentos em que eu me senti desencaixado, dos momentos que eu não me encontrei no material didático, dos momentos em que eu descobri dificuldades de relacionamento e dos momentos em que eu também me libertei pelo conhecimento. A minha libertação vem pelo conhecimento. Ela ainda está em construção, mas ela vem pelo conhecimento. Eu gosto muito de falar para isso, para os alunos, a cada vez que eu encontro com eles nas escolas em que eu tenho a oportunidade de visitar, porque são memórias que ficam para sempre, né? Inclusive traz alguns sobressaltos. As experiências racistas que eu vivi na escola até hoje estão em mim. Provocam sobressaltos na minha existência. Eu fico lutando contra eles, mas eles estão ali. São memórias que foram criadas e que a gente luta com elas o tempo todo. A gente, na criação dos nossos filhos, procura conversar, procura se policiar para não criar eles em cima das dores que a gente viveu, mas o sobressalto está lá. Por isso que eu falo que a educação antirracista precisa ser diária e precisa ser uma decisão. Agora, é uma decisão que é tomada, claro, pelos educadores, pelos administradores de escola, mas também pelas famílias que compõem o ambiente escolar, famílias brancas e negras, e pelos estudantes também, a quem eu convoco aqui a entrar nessa luta e se aceitar e se assumir agente dessa luta. Eu queria falar um pouquinho do tipo de literatura que eu tenho feito para crianças ao longo desse tempo, porque faz parte também das minhas descobertas de qual é a minha voz. Eu não sabia muito o que eu escrevia para crianças e nem sabia qual formato de literatura eu deveria assumir para as crianças, porque tinha uma voz em mim que dizia assim: Lázaro, você precisa falar sobre coisas que você não teve na literatura infantil na sua época. Você precisa fazer determinadas denúncias. E eu descobri que a minha voz era outra. Era uma voz que estava buscando mostrar a nossa completude. Lá nesses livros, eu falo também sobre racismo, eu falo também sobre exclusão social, mas, ao mesmo tempo, eu me permito falar de todos os elementos que compõem o nosso ser. É um pouco isso que eu estou tentando oferecer para as crianças. A compreensão de que a nossa existência tem várias camadas. Porque o racismo faz isso com a gente também nos limita na nossa percepção sobre nós mesmos. É isso que eu estou tentando plantar na minha literatura. Não sei se consigo, mas é o caminho que me é possível. E é muito bom falar sobre isso, e para mim faz parte, inclusive, da minha saúde mental e da minha busca por uma liberdade, sabendo que existem várias contribuições e que cada um tem alguma coisa a trazer. Mas, ao mesmo tempo, não é uma certeza total, porque eu vou mudando de ideia o tempo todo. Vocês sabem que essa pandemia me fez mudar uma frase que eu escrevi no Na Minha Pele, no meu livro, que já tem gente que tatuou essa frase, uma frase que eu escrevi despretensiosamente, e as pessoas começaram a replicar. É uma frase que diz assim: seu lugar é aquele em que você sonhar estar. É uma frase que ela tem algo de capcioso, porque o sonho por si só não basta, né?
A gente tem muitas lutas a serem travadas, mas, ao mesmo tempo, é um mantra para dizer para nós mesmos e para os nossos jovens que é importante ter objetivo e é possível sonhar. Porque várias vezes a luta antirracista é dizer ao jovem que ele pode ter objetivos, dizer a ele que ele pode ter sonhos. Para a gente, às vezes, não chegar num ambiente e olhar para um jovem e ver um olhar desesperançoso, sem saber que existem várias outras possibilidades. Eu fui um jovem de escola pública que fui salvo pelo gesto de uma professora. Num dia em que minha mãe estava doente, que eu precisaria trabalhar para colocar dinheiro em casa, e eu tinha decidido que eu ia largar a escola. Eu ia ser mais um jovem que evadiu a escola, com 16 anos de idade. E eu cheguei na escola, e a professora Idalina, falo muito dela, ela olhou para mim e ela falou assim: Lázaro, tá tudo bem? Eu falei: tá, professora, tá tudo bem. E ela me disse assim: não, eu sei que não tá. Eu sei que você está querendo fazer alguma coisa, eu sei que isso vai te fazer mal, e eu queria te dizer para você não fazer isso, porque tem caminho. E ela segurou no meu braço e falou 3 vezes: tem caminho, tem caminho. Olha que gesto. E eu não saí da escola. Não foi fácil continuar, mas eu permaneci ali, eu sempre recorri a ela, e ela, com essa visão de alguém que eu acho que viu esse olhar em vários outros alunos, se tornou a minha heroína, a minha salvadora. Depois daí eu encontrei o bando de teatro Olodum, que me levou para um teatro engajado, me apresentou o movimento negro, me apresentou os movimentos sociais, me deu mais sonhos. E minha vida se transformou, porque eu permaneci. Agora a gente fica pensando aqui, quantos jovens não tiveram o abraço da professora Idalina dizendo: tem caminho? E quantas potências a gente perdeu? É por isso que eu troquei a minha frase. A minha frase, me perdoe a quem leu o livro, me perdoe a quem tatuou ela, mas a frase nova é: seu lugar é a utopia que você planejar hoje. Para um tempo distópico como o que a gente está vivendo, a única solução é a utopia. A gente tem que sonhar além, a gente tem que sonhar mais, a gente tem que se posicionar mais, a gente não tem que esperar o Brasil, que é o país do futuro, e lá na frente vai acontecer uma coisa. É hoje. A gente tem que tomar as rédeas da nossa comunidade, da nossa população, das nossas vidas, e fincar o pé na justiça, na equidade racial, no valor da educação, no valor da informação. A gente está vivendo um período que é muito perigoso, onde existe uma narrativa que fala que estatística, informação, educação não valem nada. A gente tem que todos os dias reafirmar que o que muda vidas é educação, que o que muda vidas é justiça e é direitos, o que muda vidas é respeito ao outro e à outra. Essa tem que ser uma meta diária. É isso que é educação antirracista também. E por que isso precisa ser uma utopia? Se não devia ser uma utopia. Eu devia estar falando sobre isso como normalidade, mas a gente vive um período onde celebra-se mortes, onde celebra-se assassinatos, uma coisa que era inimaginável há poucos anos atrás. Então, para que a gente não viva mais em sobressalto, a gente precisa utopiar. Não sei se essa palavra existe. Mas a gente está precisando utopiar. A gente precisa olhar para o Brasil de verdade, o Brasil real, e não o Brasil idealizado, que fala tanto ainda hoje dessa tal democracia racial, que a gente não vê na prática, no dia a dia. A gente precisa parar de olhar para o nosso quintal e voltar a se relacionar de verdade com as comunidades, não nos encastelarmos. A gente precisa parar de acreditar no algoritmo da internet. A gente precisa fugir do algoritmo. O algoritmo vai nos deixando em ilhas e provocando fortunas nos grandes empresários das redes sociais e tirando a nossa capacidade de dialogar e de interagir. A gente precisa fugir do algoritmo, precisamos recuperar a capacidade de interação. Isso é uma decisão de vida. É preciso decidir, não dá para esperar. A gente precisa desacostumar a vista e lutar pelo nosso país, por justiça, contra o racismo e a favor das potências. Porque tudo isso que eu estou falando aqui não tem a ver só com reparação, não. Tem a ver com o que o país precisa. Porque o país precisa se desenvolver
e precisa potencializar os seus talentos. Eu quero, eu sonho, e eu utopio, se é que existe essa palavra, muito de ver os nossos meninos negros e negras tendo a possibilidade de desenvolver os seus talentos. É isso que vai mudar esse país. Então, obrigado, vamos bater mais papo, e vamos em frente. Que lindeza! Muito obrigada, Lázaro. Estava te ouvindo e acompanhando aqui os comentários das pessoas muito tocadas por sua fala, pelo poema, pelas ideias. Vamos utopiar, vamos esperançar. Clélia Rosa lembrou do querido Paulo Freire com essa ideia de esperançar. Vamos agora produzir esse mundo possível para as vidas negras, para todas as vidas. Vamos sonhar. E é de um sonho a minha conexão com o nosso próximo convidado a falar, o Daniel Teixeira. Um sonho que se tornou realidade. Ele vai falar de algumas coisas, mas a minha conexão com ele se dá especialmente por conta de um projeto chamado Prosseguir. A Bel falou um pouco do Prosseguir na fala dela, e eu vejo que nossos queridos e queridas bolsistas, a equipe do Prosseguir está acompanhando essa live, comentando. É muito bom ter vocês conosco. O quanto a gente aprende, o quanto eu aprendo nesse caminho, prosseguindo junto com vocês. Eu que sou agora professora da UFBA, mas fui um estudante bolsista de um projeto como o Prosseguir, que o Daniel vai falar um pouco mais em detalhes daqui a pouco, quando estava na graduação, e entendo quanto estar nesse projeto construiu e pavimentou possibilidades para a minha trajetória. Então, sem dúvida, esse sonhar, esse utopiar que o Prosseguir permite, tantos outros projetos que o CERT toca e tocou ao longo da história, mudam vidas negras, mudam vidas, mudam a sociedade. Daniel, boa noite, de novo. Boa noite, Dilza, de novo. Também a Bel, que eu não tinha falado ainda, né, que não estava ainda na telinha. O Prosseguir é isso mesmo, né, foi um sonho aí que tem se concretizado. A gente está no 2º ano desse projeto que arrebatou a instituição, as pessoas se apaixonam muito pelo Prosseguir e pelas pessoas que estão lá, né, a ideia de poder evidenciar os jovens negros na universidade como uma outra narrativa, né, uma palavra que às vezes dá um bode de tão utilizada, mas de fato é isso, ou como o Bel falava, de construir, elaborar outras histórias, contar outras histórias e poder fortalecê-las, estar junto e nessas mãos dadas poder também aprender bastante, porque é uma troca contínua. A gente tem um WhatsApp que a gente olha e cada vez alguém do grupo traz uma nova iniciativa e, de repente, eles já fizeram. É muito arrebatador mesmo. Então, é um programa que tem essa natureza mesmo, né, de ser bastante envolvente pelas pessoas que fazem parte, né. E Edilza é uma parceira essencial nesse programa. Edilza abriu as portas da Bahia para esse programa, para nós, para termos um lugar, né, Janja também, sempre parceira, né, importante lembrar, e a UFBA, né, a Federal da Bahia, que não por acaso é uma parceria estratégica, muitas vezes vista por alguns como balbúrdia e não por acaso, né, uma das universidades mais negras do país, com um histórico importante para as ações afirmativas, né, no país. Então, a gente tem uma parceria aí muito estratégica, né, e, enfim, a Bel é a gente falar da história do CERT, do presente do CERT, do futuro também, né. Eu tive na biblioteca, ao lado do cemitério que ela mencionou, enfim, em São Paulo, na periferia, né, na Zona Sul, e o quanto foi bacana estar lá também construindo essas outras histórias, falando sobre direitos humanos
em um lugar muito longe também das universidades, o que também é importante estar, né? É importante estarmos em todos os lugares. Então, ouvi Bel falar todos esses nomes, isso vai me remetendo a muita coisa também da minha história. Vários desses nomes que ela trouxe, eu não tinha nenhuma ideia, mas vários deles ligavam em casa, né? Eu fui uma criança muito privilegiada nesse sentido. Muitos anos depois, eu lembrei de uma figura que eu adoro ler, né? Aprendo sempre muito, que é o Milton Santos, e só depois de uma vez em que eu falei, mãe, é o Milton Santos no telefone. Quer dizer, e eu não tinha a menor ideia de quem seria essa pessoa que eu viria tanto admirar. Então, tive muito contato com pessoas, intelectuais negros, ativistas que tiveram um papel fundamental para a democratização do Brasil em curso ainda, né? Como a gente bem sabe, para esse projeto de democracia que só pode existir sem racismo, né? Só pode existir nessa chave de combate ao racismo, né? Por isso que é tão importante a gente ainda falar sempre vidas negras importam, né? Porque muita gente confunde racismo, discriminação racial, preconceito, e é sempre bom lembrar que o racismo hierarquiza vidas, é um sistema de opressão que hierarquiza vidas de acordo com o seu pertencimento étnico-racial. Ao hierarquizar, ele traz menos valor para algumas dessas vidas, né, para as vidas negras. Então, não à toa que esse é um movimento tão forte de dizer e reafirmar sempre que vidas negras importam, né, enquanto o racismo insistia em dizer o contrário. E o Lázaro, ele talvez não saiba, mas ele é uma das inspirações do programa Prosseguir. Há muitos anos, vendo uma entrevista dele, eu lembrava de um trecho que ele falava que o bando de teatro Lodum, para ele, foi importante para que ele se visse possível nas artes, né, na artes cênicas. Então, isso é um pouco o que é a intenção do Prosseguir. É um lugar em que pessoas podem cada vez mais se verem possíveis, e em vários caminhos também possíveis, né? É importante a gente trazer essas oportunidades, como a gente tem feito, e é um programa que está só na 2ª edição. Hoje ele tem 50 jovens negros em São Paulo e em Salvador, né, nas regiões metropolitanas das duas cidades, e encontros que são de muita troca. Às vezes falamos sobre mercado de trabalho, seja falando de vida acadêmica, seja em empresas, né, que é algo que também tem sido importante discutir, muitas vezes até nessa luta diária, né, contra o racismo, contra formas de opressão, a gente não se vê em vários lugares, então, justamente para que se vejam possíveis nesses lugares também historicamente excludentes, inclusive, é importante a gente trazer pessoas que possam também aportar nesse sentido, mas também muita gente com trajetória de luta por democracia, por direitos humanos, a partir dessa perspectiva de superação do racismo, de combate ao racismo, que é sempre bom lembrar. No caso brasileiro, e eu sempre lembro que eiro, né, no português, a gente está falando muito aí da linguagem, o eiro, ele traz o quê? Ele denota o quê na linguagem? Denota a profissão, carpinteiro, pedreiro, brasileiro. Se a gente perceber, a gente só se chama assim, como adjetivo pátrio, né? Não chama outros da mesma forma. Então, seria italiano, enfim, a gente não se chama de brasiliano, né? E esse eiro, essa profissão de brasileiro, que era o tirador de pau-brasil, né, o português, que era um termo pejorativo, inclusive, denota já muito esse projeto de exploração de um território e não de construção de um país, né, a partir de um primeiro ciclo econômico. Então, isso tem muito a ver com essa falta de projeto de uma construção mesmo de sociedade, de algo que possa incluir, de fato, todas as pessoas. E nesse lugar dessa exploração, o lugar social do negro, da negra, das pessoas negras, sempre foi muito bem definido. Então, o questionamento desse lugar é uma das coisas que a gente traz na origem do CERT, né? CERT tem o nome trabalho na sua sigla, né? Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades.
Então, na década de 80, com todo o movimento sindical muito ativo, as discussões sobre relações de trabalho, tudo isso fez com que o CERT pensasse primeiro nessa chave do trabalho, de como inserir com dignidade o tema das relações raciais na esfera do trabalho, né, no mundo do trabalho. E depois daí partimos para educação também, juventude, como já falamos, mas muito também de justiça racial. Em 92, o CERT denuncia, junto com as centrais sindicais do Brasil, pelo descumprimento da Convenção 111, que fala sobre discriminação no emprego e profissão, e aí inicia também um programa de justiça racial que a gente tem até hoje. Também discutimos muito políticas públicas, né, e a informação sobre raça-cor, o quanto é importante para a gente olhar as desigualdades raciais. E nesse tema eu queria citar uma pessoa na qual quero homenagear toda a equipe do CERT, que é a Edna Muniz. A Edna Muniz nos deixou há 2 anos e sempre foi uma pessoa com muito alto astral, em momentos de muito desafio da instituição. Ela sempre trazia um sorriso, sempre trazia uma forma, uma leveza que a gente não sabia de onde Edna tirava. E sempre para discutir temas espinhosos, e como a gente tem hoje. Então, por isso que é na pessoa dela que eu queria homenagear todo o grupo do CERT, muitas pessoas que passaram pela instituição, outras que ainda virão, mas certamente essa figura da Edna é muito representativa para nós, né? E não vou falar o nome de todo mundo da equipe aqui, que com certeza eu esqueceria. Então, homenagem feita aí na figura da Edna. E, para caminhar já para finalizar, queria dialogar um pouquinho com esse tema da educação, porque muitas vezes a gente ouve falar: a saída do Brasil é a educação, a saída é pela educação. E sempre alguma coisa fica faltando para mim nessa frase, saída é pela educação. E cada vez mais estudando, né, temas de justiça social, temas de democracia e tal, eu chego à conclusão que depende de qual educação a gente está falando. Se é uma educação que nos anula, que não reconhece a contribuição civilizatória do povo negro para o Brasil, que não narra a nossa história na matemática, nas artes, sim, na linguagem, se não é essa educação antirracista que foi falada aqui, a saída não será pela educação. Aliás, isso é um desserviço, né? É o que nos faz evadir da escola, como Lázaro quase foi também um dos casos, entrando para essa estatística que coloca os estudantes negros como os que mais evadem da escola, justamente por uma escola que não dialoga com a sua história, com a sua cultura. E por isso que a gente segue muito focado nessa lei, que infelizmente até hoje ainda para inglês ver, né? E não sei se todo mundo está familiarizado com essa expressão para inglês ver. A gente usa no dia a dia, né? Tal coisa para inglês ver. De onde vem isso? Para inglês ver. Vem justamente das leis abolicionistas, né? Que eram leis editadas para inglês ver. A Inglaterra pressionando para que houvesse o fim da escravidão, por questões de interesse, e o Brasil fazendo as leis só para inglês ver. Infelizmente, a gente tem as leis que não pegam, que é uma coisa do Brasil, normalmente são as leis que mais interessam no combate às desigualdades, no caso brasileiro, cuja matriz de desigualdade começa pelo racismo. É o racismo que inicia com a invasão portuguesa, que causa genocídio indígena, genocídio negro, tantas desigualdades. Falar de desigualdade no Brasil sem falar de racismo é não falar de desigualdade. Falar de justiça no Brasil sem falar de racismo é não falar de justiça. Então, é fundamental trazer também essa perspectiva que está no cotidiano do CERT, e aí a gente desenvolver o que a gente pensa de educação, essa educação, sim, que realmente nos preenche, que desenvolve plenamente as pessoas, como diz a LDB. Então, enfim, queria mais trazer esse início de bate-papo, aí que a gente possa também trocar ainda mais. Eu brinco, às vezes, que nessas de educação eu tive um momento muito marcante, porque até o Egito, né, querem excluir da África, é impressionante, né? E eu tive uma oportunidade de ir para o Egito e, por um acaso do destino, como uma aparição no aeroporto, antes de eu entrar no portão, aparece Kabengele Munanga,
do nada, e diz assim: Daniel, não esqueça que você vai visitar a história negra, né, por mais que é muitas vezes negada, né, negado esse aspecto. E eu lembrava que uma vez, numa dessas conversas, alguém falou: realmente, eu estudei o Egito como se fosse um povo dourado, não um povo negro, um povo africano, né, inclusive antes da expansão árabe. Então, é um pouco isso, né, a gente, como o Bel falou, se reencontrar aí em termos de humanidade, é o Brasil também se reencontrar com a sua africanidade, com a sua história e cultura negra. Muito obrigada, Daniel. Que falas inspiradoras, e eu acho que tem aí essa conexão. Vamos retornar agora e fazer um debate, mas eu penso que há uma conexão muito grande. Eu anotava aqui sem parar, porque os comentários instigadores, as falas maravilhosas da Bel, do Lázaro e da sua, e à medida que eu anotava, eu via o quanto tem de conexão aqui entre os pensamentos, as questões que estão sendo colocadas. Essa sua fala, ao final, que pensa a escola e pensa a educação, exatamente o que eu acho que é um ponto importante para a gente destacar hoje. Porque a escola, logo no começo das falas, alguém fez o comentário, eu perdi o nome da pessoa. A pessoa dizia: a escola como um espaço de promoção da igualdade racial. A Bel Santos falou bastante dessa atuação das organizações negras, do movimento negro para a promoção da formação, do letramento, como você tão bem colocou. E o Lázaro fala da escola pública, da escola privada. Em algum momento eu anotei aqui: mesmo a melhor escola não é suficiente para a construção do antirracismo. Um pouco do que o Daniel falava. As escolas, elas compõem uma instituição na sociedade, mas é preciso pensar na chave daquilo que a Nilma Lino Gomes também coloca: o movimento negro como agente educador, os movimentos sociais como agentes educadores da sociedade. Quem produz e constrói o antirracismo é o conjunto de pessoas, instituições e organizações interessadas em produzir uma sociedade antirracista. A escola é um desses elementos, é um elemento muito importante, mas a escola ela não deve se isolar, entendendo em algum nível que é dela essa missão. A missão é de todos, a missão é da sociedade como um todo. E aí, para pensar o movimento negro, eu chamo a atenção para essa ideia do aquilombamento. A gente fala bastante hoje em aquilombar, no aquilombamento, e eu tenho falado em algumas oportunidades recentes que o quilombo ele é um lugar de fuga, e a gente costuma pensar o quilombo como um lugar de fuga, e de fato ele é, mas ele também é um lugar de organização, é um lugar de construção de um projeto de sociedade. Aquilombar é isso. Quando o Prosseguir, se forma, o projeto Prosseguir, o programa Prosseguir de que a gente falava aqui, quando ele se forma com uma proposta de acompanhar jovens, de promover formação, e se constrói ali, nas engrenagens do que é possível das vidas negras, essa proposta de aquilombamento, que dá para a sociedade, como parte desse movimento negro que é educador, um projeto diferente, de respeito, de promoção da igualdade, de promoção de vidas negras que importam. Eu quero deixar vocês muito livres para esse debate. Se quiserem retomar uma fala, perguntar, fiquem livres para fazer isso. Eu vou aqui colocar algumas questões que foram pontuadas aqui ao longo do chat, com muitos comentários que apareceram, alguns na tela, das pessoas muito empolgadas com esse debate, como eu fiquei também anotando sem parar e aprendendo demais com vocês. Eu quero colocar uma questão que eu acho que tem bastante conexão com essa ideia da escola. Em algum momento, ao longo das falas, o Gilderlon Fernandes perguntou: como construir sonhos em escolas públicas feitas de trancas e grades?
Fiquem à vontade para comentar, para retomar, para conversar com o Gilderlan. Não tem que seguir ordem de apresentação e nada disso. Isso aqui é um bate-papo. Cobrando do Estado a sua missão de fazer da escola um lugar agradável. Lutando quando um político falar contra a escola. Postando uma hashtag na internet, indo para as caminhadas na rua. É compromisso do Estado, dos governantes, fazer da escola um lugar acolhedor para todos. Esse é um passo importante. Às vezes a gente não fala sobre isso, a gente fala da responsabilidade do professor que tem responsabilidade, a gente fala da responsabilidade dos alunos, que também tem, do corpo de funcionários, mas existe um projeto que precisa ser cuidado. Há muito tempo a educação não é projeto prioritário no nosso país. Eu acho que isso devia ser motivo de vergonha. Para mim é uma vergonha um país com tanta potência como o Brasil não ter um projeto potente, robusto, para transformar a educação do nosso país. Comecemos por aí. Olha, eu vou acrescentar, ótima lista, Lázaro. Eu vou acrescentar, né, reforçando aí o que já foi colocado, que é essa escola, né, a gente ocupar mais o espaço da escola, não deixar a escola abandonada, porque a gente vê também quem não está relacionado diretamente com a educação, no sentido de estar indo para a escola, ter filho, sobrinho na escola, muitas vezes se coloca só num lugar crítico e não nesse lugar do fazer juntos. O que aconteceu com as escolas cheias de grades e muros durante essa pandemia? Essas escolas foram obrigadas a entrar no espaço mais íntimo que as famílias têm. Para quem conseguiu conexão, entrou dentro das casas. Eu tenho participado de vários encontros, né, várias lives, e tenho ouvido relatos muito emocionados de educadoras, educadores dizendo: nossa, agora eu consegui entender melhor esse aluno, esse estudante, que agora eu vi, né, qual era a situação dentro da casa. Há quanto tempo a gente tem falado dessa aproximação do território com a escola? Então, acho que agora ficou mais evidente, nesse momento, com a situação do isolamento e essa necessidade de todo mundo pensar numa educação conectada aos territórios, numa articulação de saberes, que não se faz educação sozinho. Quando eu estava falando, né, dos educadores e educadoras, a gente está falando aí de trocas de saberes e de fazeres. Minha mãe frequentou, eu sou filha de uma dona Dorinha, uma mulher baiana, que não conseguiu entrar aqui para te ver, Lázaro, mas ela me falou, depois você me manda, porque eu quero ver o Lázaro. Eu falei, mas tem o Daniel também, tem um monte de gente nessa live. E minha mãe frequentou 3 meses da escola na Bahia, uma mulher que nasceu nos anos 30, mas ela me ensinou tanta coisa sobre a vida. Ela foi encontrando jeitos de cavar a própria vida e a existência, para que as 5 filhas conseguissem chegar aonde ela não conseguiu chegar, mas ela sonhou, né? Ela desejou chegar, desejou que as filhas chegassem. E minha mãe nunca encontrou lugar nas escolas que eu frequentei. Nunca teve um lugar para a existência dela, para a história dela de migração. Então, como é que a gente vai quebrando esses muros, essas grades, né? A gente precisa ser um pouco mais água, né? A água vai entrando, né? Ela vai entrando, aí estou lembrando de uma outra baiana, Lívia Natália, né? Com seu livro Águas Negras. Então, assim, como é que essa água, né? A gente pode ir entrando, essa escola que entra mais no território, esse território e saberes que entram mais na escola. Mais do que nunca está evidente que a gente tem que fazer junto. Eu vi aqui até uma pergunta, Maria Machado perguntou assim, mas Lázaro, e quando temos um tipo de governo como o nosso, que como você diz, não tem projeto potente referente à educação, o que podemos fazer efetivamente? Maria, o que eu posso te dizer é que a minha resposta foi provocativa mesmo, é para ir para a utopia.
Porque é claro que a gente pode dizer assim, uma família participativa faz toda a diferença. Professores que estejam estimulados conseguem gerir melhor as salas de aula. Alunos comprometidos vão transformando o ambiente escolar e, às vezes, a grade vira só mais um elemento, mas o aluno se apropria daquele ambiente e transforma. A gente tem um monte de site que dá dicas de como fazer um ambiente escolar um ambiente maior. Mas a minha resposta foi provocativa mesmo, porque eu estou um pouco explosivo com relação a esse assunto. Porque a gente tem as mesmas perguntas há muitos anos e agora está piorando a situação da educação no nosso país. Então, eu acho que está na hora de cobrar dos governantes que assumam esse compromisso. A gente consegue brigar mais por alguns temas que não estão, que são mais morais do que transformadores da nossa sociedade. Quando a gente vai na internet, se você for ver a prioridade de assuntos e de debates, muitas vezes é o debate menos relevante para a transformação da sociedade, mas que está ligado com a moralidade que está sendo como pauta principal. Troquemos essa dinâmica. Por isso que eu dei essa resposta. Podia falar fofinho aqui, falar para entrar no site Por Vir, que tem várias dicas super legais no Guelé 10 e tal. Tem, vocês já sabem disso. Agora vamos utopiar. Aproveitando a provocação do Lázaro e um pouco algo que Bel também falou, além de cobrar, a gente pode, inclusive, demitir os governantes, né? Tem uma experiência em São Paulo, né, que, aliás, não foi só em São Paulo, foram em várias cidades. Eu falo de São Paulo porque minha irmã foi uma dessas, né? Na ocupação das escolas mesmo, em que vários jovens entraram nas escolas, e aí eu tive que exercitar, no meu caso lá, do mais preocupado mesmo de irmão mais velho, mas, ao mesmo tempo, o movimento em si que foi feito, apesar das grades, foi de pular o muro para dentro da escola, muito no que a Bel estava falando, né, de ocupar esse espaço como água, ou nesse caso, bastante sólido, né, todos eles pularam o muro. Minha irmã estudando no Fernão Dias, né, que é um colégio tradicional de São Paulo, e eu lembro de eu ser chamado numa noite pela mãe dela, né, que é a segunda esposa do meu pai, e fui lá tentar resolver como é que ela estava lá no meio daquele tumulto. Mas, independente dos riscos todos, e aqui não estou dizendo que essa é a saída, mas, no final, o secretário de Educação foi demitido, né? Não necessariamente pela invasão, mas, em si, pelo movimento mesmo de pensar outra escola. Era uma questão que iam ser cortadas muitas vagas e escolas, principalmente na periferia, e eles que estavam num colégio estadual, né, público, mas numa região mais nobre de São Paulo, não é nem nobre, mas é mais tradicional, Pinheiros, né, puderam fazer isso, e acho que é um pouco nesse sentido, né, que a gente pode também ocupar os espaços, né, e isso é fundamental que a gente pense, né, para ter uma outra educação. Sem dúvida, vocês estão aqui me fazendo ter trabalho algum, vocês são ótimos nesse debate, em tudo, e nesse debate está pegando fogo. Vamos continuar nessa chave de utopiar, de pensar hoje o futuro? A Fernanda Bispo, que é do grupo do Prosseguir de Salvador, em algum momento comentou, é preciso que a luta se transforme em ação. Utopiar está nessa chave. O Mário Rogério colocou nos comentários, temos que discutir representação política. A gente falava dos governos, a gente falava da política, a gente está no ano eleitoral, isso precisa ser pauta do debate. O mercado de trabalho, que é uma área espinhosa, que o CERT encara no diálogo com as empresas, na promoção de oportunidades e reflexões sobre o mercado de trabalho, a educação que a gente está falando aqui bastante, mudanças que foram colocadas ao longo de um período agora extenso. Alguém disse ali no chat em algum momento, a Lei 10.639 é uma adolescente, promulgada em 2003, já está na adolescência. E a entrada nas escolas é uma entrada lenta, conflituosa, mas é típica de
projetos como esse que podem, de fato, promover uma mudança significativa no espaço escolar. Aliás... Edil, desculpa te interromper, mas essa questão que você falava do que o Mário Rogério comentou, inclusive tem uma decisão agora, né, que já vai valer nessas eleições, né, reserva de vagas nos partidos políticos, tem uma decisão que ainda vai ser referendada, né, pelo Supremo como um todo, mas é fundamental mesmo, e tem isso, finalmente está pautado por uma guerreira, né, que é a Benedita da Silva, e que fomos todos juntos com ela aí nessa pauta, e felizmente já o entendimento de um ministro de que já deve ser para essas eleições, e vamos monitorar isso, né? E utopiando, porque não basta dizer que as pessoas negras não estão na política, é preciso construir possibilidades reais para que elas ingressem. E aí tem uma fala da Cida Bento que me emocionou muito quando ela diz: tanto há pela frente. Tanto há pela frente. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho desses caminhos, dos projetos, do que vocês compreendem das possibilidades e do que há pela frente, para que se faça, para que se utopie, para que se vivencie. Olha, posso começar aqui a falar? Eu acho que tem eu vi essa pergunta, né, da Cláudia Lucena, que é uma pessoa do município de Guarulhos, e que tem um trabalho muito importante lá para fazer a Lei 10.639 acontecer. Eu estive lá por um tempo e nós começamos a levantar, né, o que estava acontecendo dentro das escolas e qual era o resultado, né, de uma lei que ainda era criança, eram 10 anos da Lei 10.639, nós começamos a olhar o que as crianças, os adolescentes estavam fazendo com o tema, que era um jeito de olhar se todo o investimento na formação dos professores chegavam até a sala de aula. E aconteceram um monte de coisas bonitas lá, registradas no Prêmio Aconi, na revista Achante, dentro do Utopiar, depois de Paulo Freire, agora é Lázaro Ramos, né? A gente estava esperançando, agora utopiando. Onde estão essas pessoas que fizeram essas histórias? Onde estão esses meninos e meninas que estavam lá nos dizendo de um racismo que é invisível só para o autor, mas não para quem sofre? Crianças que estavam lá, né, fazendo nos seus desenhos, nas suas charges, nos seus slogans, dizendo lá, contando situações de racismo e falando: isso poderia ser uma ficção, mas aconteceu comigo. Onde é que essas meninas estão, né? Quem é que vai dar esse abraço para falar: olha, vamos continuar? Então, acho que tem, né, dentro desse utopiar, a literatura tem me ensinado muito esse viver um outro tempo. Tem gente que acha que leitura, né, é perda de tempo. Para nós aí de origem baiana, tem um ditado popular que minha mãe sempre dizia, né, primeiro a obrigação, depois a devoção, porque era, né, dentro dessa ideia de que a gente tem que trabalhar. Então, a literatura é a devoção, era a perda de tempo. Ninguém sabe o que está na cabeça de quem está lendo silenciosamente, mas a gente apostou nisso. Então, acho que a gente tem que apostar mais, né? Eu não tenho dúvida de que a arte tem um papel transformador das nossas realidades. A gente precisa ter mais oportunidades de ler, de ir ao teatro, de ouvir música, e ouvir todo tipo de música. A gente faz esse trabalho com os jovens do promover o estranhamento. É o estranhamento que tira a gente do lugar. É aquela palavra que você não conhecia, aquele texto que que não chegaria em suas mãos, e ele te ajuda a pensar de um outro jeito. A gente está precisando produzir mais situações de estranhamento, porque senão a gente fica, acho que o Lázaro trouxe isso na fala, né, que a gente começa a se acostumar demais e achar que não tem jeito. O Evandro, né, Passos estava comentando aqui se a gente não tem que estar mais perto, né, da nossa gente, né, um grande educador, artista, e
acho que a gente não sai, eu não saí nunca, né? Eu estou o tempo todo, né, tentando conseguir ouvir mais as pessoas, né? Eu estou o tempo todo aqui mutando o meu microfoninho aqui para ouvir as pessoas. Então eu estou sempre perto das pessoas, da nossa gente, do nosso povo, para a gente se ouvir mais e para a gente se acolher, né? A gente não vai ter transformação sem nós nos encontrarmos, nos acolhermos, cuidando das nossas dores e também pensando que a gente merece olhar para a cor da asa da borboleta. A gente não dá para a gente estar o tempo todo falando de morte, de dor. E aí a gente tem que ter mais gente nessa causa para dar um tempo, né? Eu lembrei que tinha uma campanha dos estudantes da UFMG, né, que falava, dá um tempo, Branco, sabe? Deixa um pouco a gente respirar, cantar, fazer outras coisas também. Na minha utopia tá isso, a gente ter tempo para perder, gastar o nosso tempo com arte, com beleza também. Só complementando, tá aí uma coisa que me motiva hoje em dia, a nova geração. Eu tenho visto histórias emocionantes, como jovens que foram para as universidades e depois voltaram para suas comunidades e estão dando um retorno para eles, apesar de alguns desafios que aparecem, porque às vezes, quando eles saem e quando retornam, parece que eles não fazem mais parte dali, e eu tenho visto muitos jovens falando isso. Outros jovens que estão sempre reverenciando quem veio antes, colocando luz sobre quem veio antes, e ao mesmo tempo se dando ao direito de encontrar novos formatos de existência, novas profissões, novas posturas nas redes sociais, novas produções artísticas, se afirmando esteticamente, se afirmando intelectualmente. E cada vez que eu vejo um jovem desses, é aí que a minha fé aparece. Porque eu sei que eles estão criando novas alternativas que, inclusive, a gente não experimentou. Alternativas para o tempo deles e para os desafios deles. Fico torcendo para que eles queiram entrar na política. Preciso falar isso aqui, que eu acho importantíssimo disputar aquele espaço ali. Esses jovens todos que estão aí disputando essas narrativas, né, para usar o nosso termo que já está ficando usado de novo, mas a turma que está disputando as narrativas, eu torço para que tenham coragem de disputar também as câmaras, os congressos, para serem eleitos, para estarem lá, decidindo verbas, levando projetos, sendo líderes na política também. Eu acho que esse é um salto muito importante e que acho que já está começando a acontecer. Eu tenho visto alguns diálogos sobre essa próxima eleição e espero que isso faça com que a gente tenha uma representação mais justa dentro dos nossos governos. Perfeito. Eu acho que só para complementar, enfim, a gente pensar esses espaços que, de novo, mais um para a gente ocupar, né, o espaço político, eleitoral, né, estar nesse debate de várias maneiras, principalmente com candidaturas, porque muitas vezes a gente vê o espaço viciado e entende que ali a gente não pode entrar porque, enfim, é um espaço historicamente excludente, mais um, mas é importante perceber que quando a gente entra, a gente possibilita essa alteração das estruturas. Né? A gente, quando entra, né, só o fato de estar, né, como a gente costuma dizer que o corpo negro é político também, em si, mas além de tudo, todas essas contribuições que são trazidas de outra perspectiva. Isso é que, estando com um grupo de jovens grande hoje, né, no CERT, nesse projeto, é que a gente consegue perceber que em todas as instâncias em que eles entram, né, a instância se modifica muito, a instância vai se modificando também. Isso é um pouco assustador, né? Eu lembro sempre da minha turma, né, de Direito na PUC São Paulo de 2006, em que de 500, né, éramos 4 negros formandos, né,
é sempre... Ali não existiu o mínimo para que a gente tivesse uma minoria, inclusive, política, porque é uma coisa, sabe, você está lidando ali com algo muito acachapante. Mas hoje, a gente tem notado cada vez mais nesses lugares, nessa articulação que é feita com principalmente os jovens negros, né, essa outra possibilidade de mudar as estruturas, e isso eu acho que não é de uma hora para outra, não é um caminho fácil também, não dá para vender aqui uma pílula que pudesse ser colorida, que, enfim, que não será assim, mas é o que a gente pode utopiar, e usando o termo do Lázaro, né, o que a gente precisa utopiar. Gente, infelizmente, nós estamos nos últimos minutos do nosso tempo. Noite maravilhosa, com essas 3 mentes brilhantes. E aí eu descobri agora na fala da Bel que estamos em maioria baiana. É sempre bom salientar quando isso acontece. E, o Adriano Paiva, o intérprete, deu uma risada. Eu tô achando que ele tem cara de baiano também. Eu achei que ele riu demais. Quem não é baiano gostaria de ser, então é só sorriso neste momento. Ele falou que é baiano de coração. Pronto. E 3 mentes brilhantes, 3 intelectuais, na acepção do que promove, do que propõe João Rufino, de pensar intelectual como aquela pessoa que reflete sobre a sua vida e sobre a sociedade e permite também a reflexão dos outros. Muito obrigada. 3 realizadores, pessoas que estão comprometidas e conectadas em pensar a mudança da sociedade, a mudança da comunidade negra, mas atuando também diretamente naquilo que a Fernanda fala, é preciso transformar a luta em ação. Muito obrigada. Eu vou passar a palavra nos últimos momentos para a despedida de vocês. Quero agradecer ao Adriano, a Anne, outra intérprete de Libras, a toda a equipe do CERT, a equipe do SESC, que está aqui engajada e irmanada para conseguir fazer com que esse nosso evento aconteça e tenha acontecido dessa forma tão prazerosa, animada, inspiradora e educadora. Muito obrigada. Passo a palavra para vocês agora, para as despedidas. Quem começou sai primeiro? Olha, mais uma vez, agradecer, viu, Edilza, essa mediação tão agradável, que aí fez o tempo passar muito rápido, e com esses 2 queridos, Dani e Lázaro, quero dar parabéns de novo para o CERT, por esse começo, né, pode fazer como os baianos, né, um jeito baiano de celebrar o ano todo aí, restante, esses 30 anos de festa, e que bacana vocês começarem a celebrar os 30 anos falando de educação, falando que as vidas negras importam, e que a gente consiga colocar ainda mais luz naquilo que há de transformador, que sirva aí para nos inspirar, para a gente não desistir. A gente está precisando de mais gente se colocando na frente, na defesa das vidas negras. Eu tenho repetido em algumas lives que, se eu pudesse, eu teria um repertório de canções de niná para as mães dos meninos e das meninas negros e negras, para que elas possam descansar. Hoje, a mãe, o pai, a tia de meninos e meninas negros não consegue dormir sossegado, porque sabe que a nossa vida está sempre sendo ameaçada. Então, vamos aí conseguir construir esse repertório de defesa das vidas negras. Muito obrigada por essa oportunidade. Que lindo, Bel. Eu queria agradecer imensamente o convite por estar aqui, ter podido escutar a Bel, o Daniel, a Edilza, que conduziu maravilhosamente bem.
mantendo a gente aqui com a chama acesa, com vontade de falar, animado. Parabéns ao CERT, obrigado por tudo que vocês realizaram ao longo desses 30 anos. Eu queria dizer a quem escutou esse papo aqui que nada do que eu disse é uma verdade absoluta, mas é uma provocação para que a gente se importe. Estou lendo aqui do ladinho, tem várias perguntas que são mais precisas, objetivas, e eu acho que para conseguir ter uma última fala que responda a tudo isso, eu acho que quando a gente se importa, a gente entende que o mínimo gesto é transformador. Que não é apenas Martin Luther King, que foi essa grande referência que está na minha vida, que eu faço o espetáculo, que é uma pessoa que transforma uma sociedade. A gente também transforma. No jeito que você olha para um jovem que está do seu lado, como você escuta uma jovem, que diálogo você oferece, como você cuida dos seus mais velhos, como você conta a história da sua família, como você trata quem está no seu trabalho. O gesto mínimo é importantíssimo. Então, como comecei com arte, vou aqui citar um pedacinho do topo da montanha, só para deixar a última palavra como arte também. Tem um momento em que Luther King, no espetáculo, ele fala... Exatamente há um ano atrás, eu me vi num púlpito prestes a desmoronar em Riverside, e eu alertei que essa guerra seria a nossa própria ruína. O suicídio da liberdade. Bem, eu vos digo, eu não ouvi muitos améns naquele domingo. Agora o que me preocupa não é o grito dos desonestos, o grito dos sem caráter. O que me preocupa é o silêncio dos bons. Mas que tipo de homem se recusa a falar de acordo com a sua própria consciência? Ele não é um homem, mas eu sou um homem. Ah, se eles pudessem ver que simplesmente o amor é a arma de destruição mais radical que existe. Doce amor radical. Mas não, ao invés disso, eles me ofendem, me chamando de todos os nomes, com exceção de filho de Deus. Até mesmo os meus companheiros, eles dizem, Martin, você está dividindo o movimento, você não pode continuar a lutar contra a guerra, a favor dos negros. Escolha um. Não. Eu não posso escolher apenas um objetivo. Não. Eu não vou escolher apenas um objetivo. Mas que visão é essa que eu tenho diante dos meus olhos? Será um sonho? Finalmente, aí está. Um mundo onde a guerra não mais existe. Um mundo sem morte, um mundo onde não importa se você vive numa mansão ou num casebre. Você pertence a esse mundo onde não importa quem você ama. Amar é seu direito inafiançável. Então carregue esse bastão, senhoras e senhores. É o bastão do amor, é o bastão do afeto e é o bastão da consciência. Obrigado. Bom, eu sei que Edilza está mediando, mas me sinto um pouquinho anfitrião também, né, pelo CERT, e muito mexido aqui com as falas, esse encerramento do Lázaro. Lázaro, com quem a gente se reuniu no Rio, estava lembrando antes de iniciar a live, no parque, né, ele falou, vamos ao meu escritório, e a gente falou maravilhosamente no Parque Lage, foi muito gostoso aquele dia, eu trago sempre... muita coisa a gente aprendeu, a gente falava das grades na escola, né? Tem outros espaços de aprendizagem, né? Aquele dia a gente aprendeu muito sobre comunicação, que é algo que a gente quer levar mais adiante no CERT. A Bel, que é essa presença, né? essa força e que a gente sempre esteja juntos aí também pela frente. Edilza, que, enfim, é uma parceira, como eu falei, fundamental para que o Prosseguir exista e continue prosseguindo aí, e a gente espera por muitos anos. Hoje a gente teve um presente também, no dia de aniversário do CERT, uma doação ao Prosseguir significativa também, para que o programa continue, forte, que a gente continue seguindo em frente. Quem sabe pensar no Rio de Janeiro, a gente pensa em também ter alunos do Rio de Janeiro participando nesse espaço, seria muito bacana, embora eu goste muito de que a gente tenha uma maioria baiana, adoro, isso é muito bom. Então, a Edilza aqui conduziu com muito carinho, aqui, com muito afeto, esse papel que às vezes tem que falar do tempo e tudo mais. E aos intérpretes, principalmente, aí, a equipe do SESC, foi muito bom, a gente tem uma parceria muito longa,
e que a gente consiga mantê-la, né, por muitos e mais anos aí à frente. Então, um abraço aí, pessoal. Muito obrigada. Viva o CERT, vida longa ao CERT. Eu quero chamar agora a Mônica para fazer a fala final de despedidas. Gente, muito obrigada a todas as pessoas que acompanharam este encontro tão potente, tão bonito. Em nome do Sesc Pompeia, eu agradeço toda a equipe do CERT, todas as convidadas e convidados que participaram, e também aos intérpretes de Libras que estiveram conosco, a Anne Magalhães e o Adriano Paiva. Boa noite e até a próxima. É verdade. Tchau.